Bem-vindos a mais um episódio do Bitalk2C. Eu sou o Bravo. Eu sou o Charlie. E hoje a gente vai dar sequência à nossa série Bitcoin. Para você que caiu nesse episódio agora pela primeira vez, se você não teve a oportunidade de escutar o primeiro episódio, eu recomendo fortemente que você volte para entender um pouquinho mais da história do Bitcoin, o que é o Bitcoin. Fizemos alguns comparativos interessantes, mostramos também alguns marcos históricos do Bitcoin, desde a sua criação até mais ou menos os dias atuais. E hoje a gente vai seguir a nossa série sobre o Bitcoin, falando um pouco sobre outros pilares, certo, Charlie? Certíssimo. Hoje a gente vai explorar muito os princípios básicos do Bitcoin. Nós falamos algumas coisas no episódio passado, no hashtag 3. Então agora iremos colocar mais ênfase nos princípios que formam o Bitcoin. Maravilha. Então hoje a gente selecionou aí 4 grandes pilares para a gente poder se debruçar e falar um pouquinho, né? Para você também que caiu aqui e ainda não voltou no episódio anterior, basicamente o Bitcoin é uma moeda digital, né? Onde ela foi criada em 2009 e a gente vem descrevendo ela com mais detalhes no episódio anterior e nesse agora a gente vai falar um pouco mais desses pilares. Bom, vamos iniciar então, Charlie, o que você acha pela quantidade máxima, né, o supply, como a gente chama no inglês. Você quer explorar um pouco esse assunto para a gente poder debater? Posso. Sim. Vamos começar então pela oferta. Né? Então primeiro a gente tem que falar sobre um pouco da oferta monetária. Né? O que é uma oferta monetária? É simplesmente a quantidade de moeda, de dinheiro disponível na economia. Né? Hoje nós temos dólar, real, euro, iene, enfim, as moedas dos países, dos Estados-nação, eles têm oferta desse dinheiro disponível na economia. Né? É difícil a gente precisar exatamente qual é a oferta do dólar, qual é a oferta do real. Né? Provavelmente está na casa já de trilhões de dólares que circulam no mundo inteiro. Tá? E no caso do Bitcoin, é uma oferta limitada. Né? Por que é uma oferta limitada? Né? O Satoshi Nakamoto, quando decidiu criar o Bitcoin, ele entendia de conceitos de economia e ele entendia que ter um limite máximo é muito importante para justamente limitar a criação de moeda. Né? Porque é um dos grandes problemas hoje a questão do aumento da base monetária, que nós exploramos no episódio da inflação. Perfeito. Exatamente. Então, assim, hoje o Bitcoin ele tem cerca de 19 milhões já de Bitcoins em circulação, né, faltando aí um pouco menos de 2 milhões a serem minerados, né, a serem criados, tá? A uma taxa aí mais ou menos de 3,125 Bitcoins a cada 10 minutos, tá? E o limite máximo é de 21 milhões de Bitcoins. Tá? E por que 21 milhões, Bravo? Olha, antes da gente chegar nos 21 milhões, eu queria botar alguns pontos bem interessantes aí na tua fala para a gente poder complementar. 21 milhões é o supply máximo, né, a oferta máxima, só que hoje a gente tem 19, só que como a gente teve uma criação em 2009, onde naquela época muitas pessoas perderam seus bitcoins, perderam a chave das carteiras, muitas pessoas não têm mais acesso ao que tinha sido comprado, minerado, recebido, enfim, a gente tem uma estimativa aí de perda de aproximadamente algo, né, a gente não vai ter certeza nunca, mas algo entre 2 a 3 milhões de bitcoins que estão para sempre perdidos. E com isso, a gente faz com que a oferta de 21 milhões de bitcoins até 2140, que é a taxa, né, média de mineração para geração final, isso já está bem mais reduzido. Então, quando o Satoshi Nakamoto pensa em fazer uma oferta limitada, pensando na questão de inflação, na questão de ter uma moeda onde ela não pode ser inflacionada por ninguém, a gente ainda ganhou um bônus do tempo da perda dos bitcoins que foram feitas no seu início, que era uma grande quantidade. E isso, em termos percentuais, é algo gigantesco. Estamos falando de cerca de 10% dos bitcoins perdidos para sempre. Né? Então, hoje se fala muito de 21 milhões, sim, vão existir, mas o acesso, o rotacionar desse dinheiro, essas moedas circulando, provavelmente 2 a 3 milhões jamais serão circulantes. Né? Uma grande parte desses 2 a 3 milhões está na carteira do próprio Satoshi, que é monitorada, né, todos os dias, 24 horas por dia, onde nunca teve nenhuma transação até hoje e tem cerca de 1 milhão de bitcoins, certo? Exatamente. E quem conseguir movimentar essa carteira provavelmente é o Satoshi. Né? Alguns já tentaram, falaram que era ele, mas nunca deram a prova. Se você tem a chave privada daquela carteira, você iria conseguir movimentar ela. Né? Mas independente se ele existe ou não ainda, se ele está vivo ou não, o Bitcoin já não depende mais dele, né, há muito tempo.
Exato. E 21 milhões porque a forma que foi construído, né, essa taxa de mineração, essa taxa de descoberta de novos bitcoins, de novas moedas, ela vem sendo feita, né? A gente pode até entrar ali depois na questão do halving, né, o halving, como a gente fala aqui no Brasil, que onde a cada 4 anos essa oferta vai caindo pela metade. Então, como a gente começou com, se eu não estou enganado, 50 bitcoins por bloco, automaticamente você fazendo essa conta, você vai chegar em algum momento em 21 milhões. Certo? Isso. Exatamente. Esse número de 21 milhões, ele não está escrito em nenhum lugar do código do Bitcoin. Exatamente. Tá? Se você ler o white paper, né, o artigo no qual o Satoshi cria o Bitcoin, nenhum lugar está escrito 21 milhões. Aqui, desde a criação em 2009, onde ocorreram os primeiros blocos, foram 50 bitcoins e hoje já está em 3,125, nós temos que essa conta, no final, lá por volta de 2140, quando o último Bitcoin vai ser, a última fração de Bitcoin vai ser minerada, é que vai dar 21 milhões, tá? Aí o código para ali, né? E aí a soma de todos os minerados acaba dando 21 milhões. E foi arbitrário, né? Poderia ter sido 22, 19, 50, 100. Exato, ninguém sabe por que ele escolheu 21. Talvez era o número da sorte dele. Talvez. Ou ele fez um cálculo, como o Bitcoin tem até 8 casas decimais, ele pode ter feito o caso pensando de um Satoshi, que é uma unidade, né? O Bitcoin dividido 8 vezes. Um Satoshi, que é como a gente chama, seria 1 centavo. Ele fez algum cálculo ali da quantidade de milhões de dinheiro que entraria nesse projeto e para tentar transformar talvez um Satoshi em $1 ou 1 centavo, algo nessa magnitude. Mas assim, a gente vai encaminhando, né, cada vez mais com o market cap subindo do jeito que sobe, ou seja, a quantidade de trilhões de dinheiro em dólar que vem entrando, pode ser que daqui a uns 30, 40 anos realmente a gente veja aí um Satoshi praticamente sendo $1, né? Exatamente. Principalmente na taxa que o pessoal vem imprimindo dinheiro, não vai demorar muito. E se a gente for levar em consideração justamente a natureza da escassez programada, né, que o Satoshi colocou, justamente imitando recursos naturais, né, como o ouro, por exemplo, ouro, madeira, ferro, lítio, enfim, todos os recursos naturais que são limitados na natureza, o Satoshi colocou essa característica também justamente por entender para dar esse valor escasso, né? Porque a gente colocou esse conceito em episódios anteriores, justamente o conceito de valor, que se alguma coisa não é escassa, né, por exemplo, provavelmente aquilo não vai ter muito valor para as pessoas no médio e longo prazo, né? Então, se a gente colocar isso como algo programado e é praticamente imutável, não vou falar que nunca possa mudar, mas como o código do Bitcoin ele já vem se ossificando, né, que muitos economistas usam esse termo, né, que ele vai se tornando algo muito rígido. Então essa oferta programada, ela dificilmente vai ser mudada. Se não foi mudada antes, agora então, muito menos, porque é muito difícil ter um consenso para mudar isso. Exatamente, é isso que eu ia falar. Cada ano que passa, cada mês que passa, que não se altera, fica mais difícil alterar, né? Então, se tivesse que mudar alguma coisa, teria que já ter começado a se falar isso para tentar um consenso de rede. Então, eu também concordo com você, não dá pra gente cravar aqui que nunca vai ser alterado, mas eu acho a possibilidade, a probabilidade muito baixa de alguém mexer nisso, né? Talvez se em algum momento a carteira do Satoshi começar a movimentar, o pessoal começar a desconfiar de alguma, sei lá, quebra de segurança, aí muda completamente o jogo. Mas até então, acho que continuaremos com os 21 milhões, provavelmente 2 a 3 milhões aí perdidos, ou seja, temos aí uma oferta até 2140 de por volta de 18 milhões de moedas. Isso aí é impressionante, antes de a gente mudar para o próximo item, porque assim, isso aí está totalmente ligado com a questão da reserva de valor, que a gente abordou em outros capítulos, questão de escassez que dá valor ao ativo, a questão de você estar protegido, porque isso também, né, acaba, ninguém vai imprimir mais e vai te diluir ao longo do tempo, que isso é muito importante. É bom o pessoal sempre lembrar que, por exemplo, de 2020 para cá, o Banco Central Fed americano imprimiu 40% dos dólares da história foram impressos uma questão de um ano e meio. Então esse é o tipo de coisa que isso nunca vai acontecer com o Bitcoin. E a gente vai falar um pouquinho mais agora entrando em mineração, né? Vou puxar só para a gente ir para mineração e falar sobre a oferta inelástica do Bitcoin, que ela tem muito um conceito muito enraizado nisso, que algumas pessoas deixam isso passar, que é justamente que quanto maior o preço do Bitcoin vai subindo, e em comparação com o ouro, por exemplo, quanto maior o preço do ouro sobe, mais incentivo você tem para minerar o ouro em locais que antes não eram, que não davam lucro. Com o Bitcoin, isso não tem a possibilidade de acontecer. Por quê? Não importa quanto o preço suba, você não consegue
por colocar mais dinheiro naquilo, minerar mais. Você só consegue minerar 3,125 bitcoins hoje a cada 10 minutos. Não importa o quanto dinheiro você coloque ali. Né? Então o Saifedean fala muito sobre isso, da oferta inelástica, né? Porque não existe isso. Você, vou colocar um caminhão de dinheiro, vou minerar 10 bitcoins no próximo bloco. Não. Exato. Né? Isso e aí, é já incrível. falando sobre mineração, né? Exatamente. E aí puxando para mineração. Né? E como é que esse conceito da mineração, Bravo, ele tem que ser entendido pelos nossos ouvintes. Quem assistiu o episódio anterior, acho que você fez um comparativo com a mineração do ouro fantástica. Então, quando a gente fala mineração, para quem está assistindo ou escutando pela primeira vez, minerar Bitcoin digital é um problema matemático, né? Então, assim, vamos tentar falar de forma bem simples. São problemas matemáticos que são colocados na rede com grau de dificuldade que vai oscilando. A gente também pode falar um pouquinho disso. Por isso que acaba sendo impossível você, mesmo que você bote todo o dinheiro do mundo para poder minerar mais rápido, com mais máquinas, descobrir, resolver esses problemas matemáticos para poder achar os bitcoins como recompensa, isso não consegue acelerar o processo. Né? Estruturalmente foi pensado a cada bloco ser validado, ser passado pela blockchain por 10 minutos, a cada 10 minutos. Então todas as vezes que a gente tem oscilações de tempo, quando, por exemplo, começa os blocos a demorarem muito tempo para serem encontrados, o que a rede faz? Automaticamente ela ajusta a sua dificuldade, ou seja, está informando para a rede que está muito difícil. E aí a matemática é linda, né? O programa automaticamente diminui essa dificuldade para que volte a ter a capacidade computacional do momento, né? Se eu não me engano é o hash rate, né, que a gente chama, começa a conseguir encontrar os blocos de novo numa faixa média de 10 minutos. Aí alguém pode estar pensando agora, tá, mas eu sou multibilionário, trilionário, sou um governo, quero botar todas as máquinas para poder minerar. O que vai acontecer? Basicamente, você vai acelerar o processo momentaneamente, né? Se eu não estou enganado, são 2.100 blocos para poder alterar a dificuldade, isso dá mais ou menos 14, 15 dias. Então, por 14, 15 dias, você vai conseguir talvez minerar um pouco mais rápido. O que isso vai significar? Blocos que vão sair em menos de 10 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos. A rede vai... Nunca mais bitcoins, né? Nunca mais bitcoins. A quantidade por bloco permanece como o Charlie falou, né? 3,125, que é o que a gente está no momento aqui, pós todos esses halvings aí que a gente vai conversar mais para frente. Então, momentaneamente por 15 dias, você vai conseguir liberar mais blocos mais rápidos, cada bloco sempre com 3,125 bitcoins, até que em 15 dias a rede vai falar, opa, tá muito fácil, então tá na hora da gente elevar a dificuldade. E aí você eleva a dificuldade, e quando eleva a dificuldade, o que acontece com a rede, Charlie? Ela fica muito mais segura. Exatamente, ela vai ficar mais segura e você, como o minerador master aí que colocou 1 zilhão de ASICs, né? Que ASICs é uma sigla, né? Para um processador extremamente eficiente em minerar Bitcoin, tá? Só colocar aí no Google ASIC, né? Você vai ver aí uma máquina que é muito eficiente em minerar Bitcoin, não faz mais nada, tá, gente? Então não adianta você comprar para colocar na sua casa. E aí a rede fica extremamente segura, né? Quando nós tínhamos o Bitcoin lá nos seus primórdios de 2009, o pessoal minerava com laptop, né? Um simples processador Intel, AMD, conseguia minerar. Hoje você tem máquinas que custam, cara, 3, 4 mil dólares facilmente, né? As mais baratas, algumas mais caras ainda do que isso, e hoje você tem fazendas de mineração. Né? Exato. Com quantidade de... Botem aí no Google, enfim, para vocês verem imagens das fazendas de mineração, com galpões enormes, com cada processador conectado no outro para conseguir aumentar o poder computacional do minerador, para ele conseguir vencer, né, resolver aquele problema matemático que o Bravo explicou, para ele ganhar a recompensa dos 3,125 bitcoins hoje. Né? Por quê? Quem resolve primeiro o problema matemático é recompensado com a quantidade de bitcoins. Exato. E aí é interessante porque o minerador ele ganha dinheiro assim, né? Então ele faz um investimento multimilionário, ou às vezes até bilionário, para poder montar essas fazendas. Hoje em dia tem muita, a gente chama de pool, né? É como se fosse uma piscina de mineração, ou seja, as pessoas unem forças, várias fazendas, várias empresas, colocam em conjunto para minerar e fazem esse rateio, fazem essa divisão do que foi encontrado. E aí parte do que foi encontrado, os mineradores basicamente liquidam, né, a mercado, ou no OTC, como a gente chama, né, que é o Over the Counter. E aí você consegue pagar as contas, como todos nós aqui. Os mineradores não são diferentes da gente. Então eles
tem o custo, minera um Bitcoin, tem que valer a pena, né? Tem que ter um payback, investe numa máquina para poder essa máquina gerar uma quantidade de Bitcoins por mês, por ano, para que ele possa pagar a sua própria operação. Então é muito importante sempre ter essa relação, que os mineradores ao longo do tempo se tornaram também, para a gente que acompanha o mercado, um indicador, né? Quando a rede está muito cara, quando a rede está muito barata, a gente entende essa variação como mais lucro para o minerador, menos lucro para o minerador, e aí você começa a ver os ciclos, né, do Bitcoin sendo desenhados um pouco mais facilmente. Exatamente. Só para o ouvinte ter aqui uma noção, né, o custo para minerar Bitcoin hoje, segundo alguns locais, aqui está em torno de $50 mil. Tá? Então, com o preço hoje na casa dos $105 mil, você tem um lucro muito bom. 100%. Né? Só que você está competindo com outros mineradores no mercado. Então, não é sempre o seu pool de mineração que vai ganhar. Então, isso tem que ser muito bem visto, o custo da mineração, e uma das coisas que mais os mineradores tentam fazer é a eficiência energética, porque é muito custoso minerar, principalmente pelo gasto de energia elétrica. Então, muitos têm estratégias muito interessantes que vocês podem pesquisar. Eu já ouvi falar de mineradores que colocam as máquinas submersas e usam a energia, o calor gerado por essas máquinas para poder esquentar a água, e aquele empreendedor tem um spa que utiliza aquela água quente para poder fazer isso. Outros mineradores constroem as suas fazendas em locais praticamente inóspitos, né, para o ser humano, mas muito gelados no norte do planeta ou no sul, né, que utilizam o próprio ar ambiente para poder resfriar suas máquinas, né, tendo um custo de refrigeração praticamente zero, né? Então, os mineradores eles vão utilizando a energia da forma mais eficiente possível para baratear o seu custo, né? E isso vai totalmente de acordo com o uso de energia sustentável, né? De você ter justamente todo o conceito do Bitcoin junto com o ambiente, né, de como o Bitcoin vai trazer uma sustentabilidade para o planeta. E aí você vê como é uma falácia, né? Isso que você falou é interessantíssimo, porque eu lembro de várias e várias vezes ao longo do tempo que eu estou nesse mercado, de ver reportagens das pessoas, de grandes instituições, batendo no Bitcoin, dizendo que o Bitcoin consome muita energia, que o Bitcoin é um problema para o meio ambiente, e isso é uma falácia absurda, né? É muito pelo contrário, o Bitcoin aproveita de energias que não seriam utilizadas ou que seriam até descartadas. Não sei se o pessoal sabe, mas o grau de desperdício que a gente tem globalmente está na casa de 25% a 30% da energia que é gerada, 30% você praticamente perde. E esses 30% você pode utilizar ele para minerar. É por isso que você tem hoje em dia, melhor que a tecnologia avançou também bastante, N empresas gigantes no mundo utilizando essas sobras energéticas que seriam descartadas para poder colocar dentro de mineração, né? O exemplo que o Charlie deu é o contrário, né? Seria a geração de calor das máquinas do Bitcoin sendo reaproveitadas para outra coisa, mas você pode fazer o contrário também. Indústrias químicas, petrolíferas, às vezes elas têm emissões de gases que elas não vão precisar mais utilizar, ela pode queimar esse gás para poder gerar energia elétrica e minerar Bitcoin, ou seja, ela vai estar monetizando 20% a 30% de uma energia que seria jogada fora, né? Então é fantástico como o Bitcoin resolve muitos problemas, não à toa, a gente tem no inglês, né, o Bitcoin Fixes diz exatamente isso, ele realmente conserta tudo, porque você consegue adaptar para poder fazer com que essa energia que está sendo jogada fora, ela seja de alguma forma útil, né, para a rede, útil para o sistema monetário do Bitcoin. A gente tem exemplos hoje mais recentes de El Salvador, que é um país na América Central, que está tentando fazer um projeto de alguns anos de utilizar energia vulcânica, né, para poder minerar Bitcoin. Então você imagina a quantidade de energia que tem retida ali, que eles vão tentar fazer um trabalho de engenharia, uma engenharia geotérmica, para poder utilizar essa energia em pools de mineração de Bitcoin para o país. Então, assim, a gente está falando de uma revolução completa energética. Com certeza, foi notícia há pouco tempo de uma empresa que tem um galpão de mineração, utiliza o calor gerado para uma estufa para crescer planta. Então, assim, os exemplos são inúmeros, né, de como você consegue absorver essa energia ou gerada pelas máquinas ou geradas de outra forma para utilizar na mineração. Então é incrível como o Bitcoin resolve muita coisa e ele dá solução, e com a criatividade humana a gente consegue justamente colocar esses conhecimentos em prática para usar e dar segurança à maior rede computacional do mundo.
Né? Exatamente, cara, é incrível. O Bitcoin realmente é um negócio, quanto mais você estuda, é por isso que a gente falou em alguns episódios anteriores, várias vezes, e no do Bitcoin anterior que a gente fez no hashtag 3, a gente falou isso. Bitcoin não é só dinheiro, Bitcoin não é investimento, Bitcoin não é vou comprar para ficar rico, vou comprar para ganhar dinheiro. Bitcoin é muito mais do que isso. Quando você estuda e vê todos as outras facetas do Bitcoin, você vai se encantando cada vez mais porque é um projeto realmente magnífico. Né? Então é esse que a gente está falando aqui de mineração, a gente já saiu pela tangente para uma parte já mais ambiental, para vocês verem como realmente ele está interligado com absolutamente tudo. Né? Então, assim, resumindo, essa mineração, a gente tinha lá em 2009 50 bitcoins por bloco, né? E hoje em dia a gente está em 3,125 e a tendência é cada vez ficar mais escasso, ou seja, a gente vai ter um aumento de dificuldade da rede com uma recompensa cada vez menor. Aí vem a pergunta, Charlie, que todo mundo faz: e quando acabar a mineração dos bitcoins, o que acontece? Como é que os mineradores vão monetizar essa operação para valer a pena? Quando acabar, isso daí realmente é um assunto que dá muito pano para manga, né? Mas a teoria é que o Bitcoin ele vai ser igual um buraco negro. Ele vai sugar todo o dinheiro que existe na economia. A gente não está falando que isso vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tá? É justamente uma coisa de bastante longo prazo, 50, 100 anos talvez para frente. E como todo o dinheiro vai entrar para dentro do sistema dele, ele vai virar a moeda global, justamente os mineradores, eles vão virar eles vão virar validadores, praticamente validadores. Então eles simplesmente vão, com as taxas geradas para fazer transações na blockchain, isso vai valer a pena justamente você ainda colocar as suas máquinas para dar segurança para a rede. Hoje, se a gente já parasse hoje e ficasse com todo o hash rate, né, com todo o poder computacional que a gente tem hoje, já seria impossível, com a tecnologia atual, de qualquer Estado-nação tentar, de alguma forma, suplantar o poder computacional. Tá? Então, o poder computacional da rede ele é tão grande que nem se você pegar todos os supercomputadores do mundo, chega aos pés do poder computacional da rede do Bitcoin. Porque ele é uma rede descentralizada, ele está no planeta inteiro. Então, não depende só de um data center, não depende só de um Estado fazendo investimento. É todo um planeta, todas as pessoas de forma descentralizada colocando poder ali. Né? E já puxando um pouco para o próximo tópico, que é justamente a gente falou muito sobre 50 bitcoins, que era no início, 3,125 hoje. O Satoshi ele criou, né, um termo chamado de halving. Então, a cada 4 anos, aproximadamente, a recompensa da mineração é reduzida pela metade. O Satoshi ele criou isso justamente para a gente ter uma emissão decrescente de bitcoins e ter uma deflação com o tempo. Por que era 50, agora foi 25, foi 12,5? Foi arbitrário. Não teve é 50 porque é um número mágico, é 25 porque é outro número. Por que de 4 em 4 anos? Isso tudo foi justamente algo mais arbitrário do ponto de vista dele, e ele entendeu que um ciclo de 4 anos faria mais sentido pelo ponto de vista de ciclos de mercado. Isso é o que alguns economistas dizem, né? Mas não são 4 anos exatamente, né, Bravo? Exato. Na verdade, o tempo é medido na rede do Bitcoin, dentro da blockchain, em número de blocos. Então, hoje se calcula que é aproximadamente 4 anos, mas isso, na verdade, o que vai coordenar essa mudança, essa redução do número de Bitcoins que vão ser liberados como recompensa a cada bloco minerado, ela é gerada depois a cada tantos mil blocos, que dá aproximadamente 4 anos. Como é que tu sabe disso? Porque cada bloco, em média, até hoje, ele é minerado, ele é encontrado a cada 10 minutos. Então essa é a conta, né? A gente chama esse processo, né? Não tem uma tradução numa palavra só em português, a gente chama isso de, aqui no Brasil a gente fala halving, né? Lá fora chama de halving, ou seja, é quebrar pela metade, né? Então vai sendo reduzido pela metade a cada 4 anos. E é engraçado aqui um momento mais nostalgia, que quando eu entrei nesse mercado eram 12,5 bitcoins por bloco. Eu me lembro como se fosse hoje. Então eu participei do primeiro halving, depois do segundo halving, e cada vez mais realmente está ficando difícil, né, Charlie? Tem que correr. Exatamente. E justamente com essa diminuição gradual da taxa de criação de novos bitcoins, você teve no início uma teoria de que o Bitcoin ia morrer por causa disso, ia entrar numa espiral da morte, digamos assim, justamente por causa dos mineradores. Por quê? Quando a taxa do Bitcoin cai pela metade, você tem que entender que para os mineradores isso é péssimo num curto período de tempo. Imagina o seu salário ser cortado pela metade, literalmente de um minuto para o outro, né, de um bloco para o outro. Em 10 minutos, no próximo 10 minutos, seu salário caiu pela metade. Então aquilo
no curto prazo, no ponto de vista do minerador, é ruim. Só que do ponto de vista econômico, da política monetária do Bitcoin, a gente pode colocar esse termo aí, é uma política que a longo prazo tende a fazer com que o Bitcoin se valorize com o tempo. Isso, pelo menos, foi verdade até então. Tá? Perfeito. E com a demanda crescente, que é o que a gente tem hoje, a gente tinha a demanda lá em 2009, 2010, dos cyberpunks. Eram as únicas pessoas que mineravam, que transacionavam. Depois veio os nerds, eu posso dizer assim, no segundo ciclo ali. Depois o varejo, né, o pessoalzão ali da massa, né, realmente uma população um pouco mais antenada nos assuntos, e hoje a gente tem as instituições, né, e quem sabe daqui a pouco, talvez os estados-nação. Exato. Já comprando e colocando uma demanda muito forte sobre aquele ativo. Para vocês terem uma noção, como hoje são criados 3,125 bitcoins por bloco, né, só a BlackRock, que é a maior gestora de fundos do planeta, ela compra em algumas vezes por dia, chega a $1 bilhão em Bitcoin. Exato. Então ela compra assim, dias e dias de recompensa de Bitcoin. Então a demanda por Bitcoin ela só tem aumentado com o tempo. Com uma oferta limitada, né? E a oferta é limitada. Então isso tende a fazer com que o preço seja catapultado para cima com o passar do tempo. Você vai ter flutuações para baixo, com certeza, nada sobe para sempre. Mas sempre tem que olhar no longo prazo, né? É o que o pessoal Exatamente. é muito curto-prazista. Então ele compra hoje, ele acha que vai ficar rico amanhã e não é isso. Agora, se você olhar o gráfico do Bitcoin desde a sua criação, quando começou a se fazer o monitoramento de preço ao longo das semanas, dos meses, você pode olhar. É uma alta de 15, 16 anos. Desde a sua criação o preço só sobe. É claro que vão ter correções, né? Mas é o que você acabou de falar, Charlie. É uma demanda que só aumenta, né, com uma oferta completamente limitada. Então, pela lei da oferta e demanda, isso qualquer economista de primeiro ou segundo ano de faculdade vai saber dizer. Né? Isso na prática só tem uma resultante, é o preço subir. Então, essa é a questão. Voltar só rapidamente nessa questão que você falou da queda, né, no halving você cai pela metade, e isso poderia comprometer, por exemplo, o salário, né, entre aspas, dos mineradores. Sim, mas tem algo também que é muito claro. O cara, quando entra, ele entra já sabendo a regra do jogo. O Bitcoin é transparente. Exatamente. Então, assim, não existe a surpresa. Ah, meu Deus, agora vai cair pela metade. Não, ele já entra no jogo sabendo que se ele entrou agora, o halving acabou de acontecer, ele tem 4 anos com esse tipo de ganhos, né, mensais. Depois de 4 anos ele vai precisar entender se ele vai ser mais eficiente, se ele tem que reduzir o custo, se ele vai diminuir a operação porque a margem vai diminuir, ou se ele vai conseguir, talvez em 4 anos a tecnologia sobe ao ponto de ficar mais barata, que isso também pode acontecer e deve acontecer ao longo do tempo. Então, assim, existe uma série de pontos ali que são avaliados e nada é surpresa. A beleza do Bitcoin é essa. É tudo numa programação clara para que todos saibam, ninguém pode dizer que foi surpreendido, né? E isso fica muito mais fácil e não tem como você botar culpado em lugar nenhum. Você está entrando num jogo que você sabe as regras que você vai jogar. Exatamente. Tem um site que é muito interessante, que a gente gosta muito de olhar, que é o mempool.space. Vou botar na descrição do vídeo. Vai colocar na descrição para vocês olharem, que é uma representação da blockchain, de como ela está funcionando. Então vocês vão ver o bloco que está sendo minerado e os blocos antepassados. Vocês podem ir até o bloco Gênesis, lá até no bloco 1, por exemplo, e ver as transações que foram ocorrendo desde 2009. Então a blockchain, como nós explicamos no podcast anterior, é simplesmente um livro contábil aberto, que qualquer um pode ir lá e olhar. Foi no bloco 410.219. Quem que minerou esse bloco? Quais as transações que estavam aqui? Quantos bitcoins foram movimentados? Qual foi a taxa da rede nesse bloco aqui? Você consegue ver tudo isso. Então, como o Bravo bem explicou, a regra do jogo, ela tá ali, é clara e praticamente imutável. Pouquíssimas coisas mudam no Bitcoin com o passar do tempo. Era muito mais fácil você fazer isso antes, porque a comunidade era bem menor. Hoje, com uma comunidade gigante, imagina um condomínio, né? Imagina um condomínio com 6 apartamentos. É muito mais fácil você mudar a regra do condomínio. Agora imagina um condomínio com milhões de participantes. Como é que você vai fazer alterar a regra do condomínio? Mudou os condomínios para país. Para mudar uma regra, a gente já sabe. Né? A gente vive isso. A gente sabe a dificuldade que é para você mudar uma lei, para você mudar alguma coisa, que requer o consenso de muitas pessoas. Né? Então isso não acontece de uma hora para outra. E isso, para ser validado e para ser consensado, como é descentralizado, muitas pessoas se especializam e vão a fundo para entender se essa possível mudança que está sendo sugerida ela é válida e se ela não vai comprometer alguma coisa. Então a beleza da descentralização também é essa. Né? Você tem diferentes pessoas com diferentes raciocínios, com diferentes
capacidades técnicas dentro desse mundo tecnológico que vão falar, olha, esse tipo de mudança eu tô fora porque isso aqui vai comprometer talvez o ponto tal de segurança, o ponto Y, o ponto X, e aí a rede avalia e fala, não, então não vai ter consenso, não vai passar. É muito simples. Exatamente, porque voltando para o episódio anterior, onde a gente fala dos nós, né, os entes que são a instituição, né, entre aspas, com o objetivo de validar as regras de consenso. Então, se eu não me engano, são 13 regras hoje, 12, 13 regras mais ou menos, aproximadamente. Então, cada bloco que é minerado por um minerador, ele tem que estar dentro das regras de consenso. Caso não esteja naquelas, basta uma. Se uma regra for quebrada, os nós vão olhar para aquele bloco e falar, opa, isso aqui é um bloco que não segue todas as regras de consenso, é um bloco inválido. Então, o minerador, ele jogou toda a energia utilizada fora, ou seja, ele jogou tempo e dinheiro pro lixo. E esse bloco volta a ser minerado para aí sim ter todas as regras de consenso para ser colocado justamente na blockchain. Exato. Então, o minerador ele tem a clareza das regras, ele já sabe como funciona, ele sabe o grau de dificuldade que a rede está também, mais ou menos o quanto ele vai precisar de investimento para conseguir trazer um bloco para dentro, e ele também recebe em forma de taxas, né? Acho que talvez seja legal mencionar isso, que existem taxas de transação, são taxas muito pequenas, mas existem, variam muito de acordo com o uso da rede. Então você tem semanas, meses, aí, temporadas que você está com uma taxa às vezes de 2, 3 dólares para fazer uma transferência. Eu sei que as pessoas vão falar, puxa, mas e aí o café? Como é que eu vou fazer para pagar? Se eu quiser fazer uma transferência de 10 dólares, eu vou perder 20, 30% da transferência? Sim, nesse caso sim, existem outras possibilidades, a gente vai, ao decorrer dessa série, a gente vai falar sobre elas, tá? Mas para ser mais simplista possível, hoje ele é feito mais para transações maiores, então você acumula e faz uma transação para que esse percentual da taxa que você vai pagar para fazer a transferência, que vai ser recebido pelos mineradores que estão fazendo esse trabalho de validar os blocos e encontrar novos bitcoins, minerá-los, esse valor vai ser cada vez menor percentualmente falando quando você tem um montante grande, né? Grande de acordo com a realidade de cada um. Mas é bom vocês entenderem isso. Então o minerador ele monetiza a atividade em duas vias. O forte é encontrar o Bitcoin, que é como se fosse ganhar na loteria, né? Entre aspas, e as transações do dia a dia, que todo dia estão sendo feitas e eles vão monetizando. Cada vez tem ficado mais barato. Você tem às vezes um pico, né, na rede quando tem muita coisa acontecendo ali, lançam alguma coisa onde isso tem uma demanda muito alta e você fica às vezes com algumas semanas ali com umas taxas muito absurdas, mas em via de regra, né, eu posso afirmar isso com tranquilidade. Todas as transferências às vezes são centavos. 1,10, 1,20, às vezes menos de $1. Por exemplo, no bloco do último halving, nós tivemos transações nas casas de $50. Né? Então, cara, o que você faz nesses momentos? Espera, relaxa, vê a blockchain funcionando e espera. O Bitcoin, nesse sentido, e a blockchain, ela é o livre mercado puro e simples. Se a pessoa tem a necessidade de transacionar naquele momento, ela vai pagar para que aquilo aconteça. Porque a taxa de transação é justamente uma taxa de prioridade. Exato. Se aquilo está ali $1,50, quer dizer que praticamente ninguém tem prioridade para transacionar. Vou botar um ponto aqui para dar prioridade que você está falando aqui, só para complementar em tempo real. Hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, esse áudio aqui, esse podcast, dia 26 de 1 de 2025, a taxa de prioridade alta, que é o que você está falando agora, está em 44 centavos de dólar. Então, se você fazer uma transferência hoje, você vai pagar 44 centavos de dólar. Né? É impressionante. Independente do valor. Independente do valor. 3 satoshis por V-byte. Exatamente. Então, assim, nesse momento, que o halving é um momento emblemático, né, na história do Bitcoin, sempre que ele acontece, as pessoas querem ter a sua transação gravada naquele bloco. Ó, tá vendo? A minha transação aqui aconteceu no bloco do halving. Pô, para a pessoa aquilo vale $50. Para mim não vale $50. Então, para cada um é igual arte. Nesse sentido, é completamente subjetivo o valor que aquela pessoa estava tendo ali para transacionar naquele bloco. Então, para uma pessoa normal, fica tranquilo e observa o momento. Porque na história do Bitcoin ele passou, sei lá, 90 e poucos % do tempo dele com taxa de transações baixas. Não tem por que ter pressa. Que o Bitcoin justamente ensina isso, né? Fazer com que a sua preferência temporal fique mais baixa. Exato, é isso que eu ia falar, exatamente isso. O Bitcoin também é uma escola de ansiedade, né? Ele ensina você a ter calma. Isso que você falou, às vezes o cara quer pagar uma taxa maior porque ele quer uma informação naquele bloco, isso aí vira até às vezes tatuagem, o cara gosta de tatuar o bloco e tal, porque foi a minha primeira transação, ou por exemplo, eu comprei, sei lá, alguma coisa relevante na minha vida, e nessa transação eu quero salvá-la para sempre. Você vai, bota, paga mais por isso e você vai ter essa informação ali no bloco que você escolheu. Teve gente agora, no momento que a gente está gravando,
gravando, a gente tem praticamente 6 dias de Donald Trump nos Estados Unidos como presidente americano. Teve um louco, né, na rede que pagou 3,4 bitcoins para poder colocar a imagem do rosto do Donald Trump em um bloco específico, que era o bloco logo após ele ter assumido o poder no dia 20. Então, assim, é livre até para você fazer loucura com o seu próprio dinheiro, né? Tem que ter responsabilidade. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito desse conceito justamente pelo conceito da liberdade, que ele te dá a liberdade de você, de uma forma monetária, dizer, olha, a prioridade aqui é minha. Pode ser que algumas pessoas achem, mas aí os ricos vão ter prioridade sobre as pessoas mais pobres. Existem já outras soluções para as pessoas que têm menos poder aquisitivo poder usar. Você tem o que eles chamam de cold join, por exemplo, que algumas pessoas justamente utilizam várias transações e colocam numa só para pagar uma taxa. Você tem a Lightning Network, que é uma segunda camada na rede do Bitcoin, muito como as camadas da internet funcionam. A gente não entra na internet pelo protocolo base da internet. É justamente por protocolos em segunda, terceira, quarta camada que a gente navega. Então, o Bitcoin ele está na sua infância ainda. Em termos de tecnologia, nós temos 16, 17 anos só de 16 anos, né, de vida. Então, é uma tecnologia muito nova. Tem muita coisa para se desenvolver ainda. Muita coisa para acontecer que a gente não faz ideia. A gente pode pegar um paralelo com o celular, por exemplo, né? Com o celular há 20 anos atrás, como é que ele era? E evoluiu rápido, né? Completamente diferente. Porque a capacidade de gerar tecnologia só aumenta. Exato. Então o que vai acontecer no futuro? Temos que esperar para ver, mas com certeza os desenvolvedores não param e soluções vão surgir, tudo vai melhorar, como a gente já viu até as próprias carteiras hoje em dia para você armazenar Bitcoin são muito mais user-friendly, né? Elas são mais amigáveis, são mais fáceis, então a tendência é sempre melhorar, né? Vai evoluindo sempre de forma positiva para ficar mais fácil para o usuário comum, né? Então, se eu estivesse entrando agora eu não ficaria preocupado ou com medo, porque na verdade a situação é a melhor que tem. A gente está num momento hoje em dia no mundo que a evolução tecnológica é rápida, então a tendência é sempre ir para frente e ficar mais fácil para poder você utilizar algo que você não conhece, né? Se eu perguntar para qualquer pessoa hoje como é que você manda um e-mail do ponto A e ele chega no ponto B, você não sabe, nem eu não sei responder. Existe toda uma estrutura por trás, você só sabe que você tem que escrever, apertar o botão de enviar e ele vai. Como ele chega lá, a gente não precisa saber exatamente isso. Mesma coisa uma ligação de telefone, uma ligação pelo WhatsApp, enfim. A gente tem que entender um pouco, claro, para saber onde a gente está entrando, mas você não precisa ir no âmago da coisa para poder utilizar uma tecnologia. Indo para o último ponto aqui, para a gente poder fechar esse episódio, a gente tem a emissão decrescente, que a gente já falou bastante, mas só para dar essa pincelada final, que é o que o Charlie e eu falamos durante esse episódio, né? Como você tem esse halving acontecendo, essa redução a cada 4 anos, a gente tem ali o último Bitcoin a ser minerado, ou a última fração a ser minerada, em 2140, né? Então eu não vou estar mais aqui, o Charlie não vai estar mais aí, você que está ouvindo provavelmente também não vai estar mais aqui, mas a informação que fica é que vai ser em 2140 de novo. Isso não está escrito isso no white paper, isso é um cálculo feito, como a gente explicou anteriormente, que a gente sabe que vai dar por volta de 2140. E isso faz com que essa emissão decrescente seja realmente um controle inflacionário. A gente já sabe qual que é a regra do jogo, a gente já sabe que o Bitcoin ele vai, entre aspas, né, sendo formado em taxas cada vez menores, só que eu vi uma vez uma avaliação muito interessante, que como no início, nos primeiros anos, a taxa era muito alta, se eu não estou enganado, 90% desse impacto inflacionário já foi. Então, se quem entra hoje, tá tranquilo. Você tá com uma taxinha de inflação, entre aspas, que são essas emissões desse Bitcoin por bloco, muito pequenininha frente ao que foi lá atrás. Então, cada vez que passa o tempo, para frente sempre, claro, você tem cada vez o efeito inflacionário sendo reduzido, porque a maior parte dos Bitcoins, por volta de 90%, já foram minerados. Então, isso aí não tem mais impacto em preço, como teria lá atrás, né? Isso é um ponto bem importante. O halving, esse último halving, ele fez com que o Bitcoin fosse o ativo menos inflacionário do planeta, passando o ouro. Porque o ouro era o ativo menos inflacionário. Hoje nós temos, com o Bitcoin, com a taxa atual de 3,125 por bloco, o Bitcoin conseguiu passar o ouro nesse sentido, sendo menos inflacionário, né? Então, assim, essa emissão decrescente, ela traz um conceito que muitos economistas, principalmente os keynesianos, eles abominam, que é o conceito de deflação. Vamos abordar só um pouquinho aqui, Bravo, esse conceito, porque ele é muito interessante, no sentido de que, cara, há quantas décadas e séculos a gente ouve que inflação é bom?
Esse é o pensamento keynesiano, né? Exatamente, que a gente cresceu com isso, de que 2% de inflação é bom. Mas é normal, o pensamento é que é normal. Como é que pode ser normal? No Brasil, 2% é luxo. Né? Exatamente. No Brasil, 5% ok. Isso é a inflação IPCA, né? Porque no mercado é outra história. Outra história. E se você for se guiar pela impressão de dinheiro, que seria o equivalente a essa emissão de bitcoins que a gente estava explicando agora, estamos falando de uma faixa de 15% a 16% por ano a mais. De reais sendo criados do absoluto nada, sem lastro nenhum em ouro, em nada, né? Caso vocês queiram entender mais sobre inflação, recomendamos vale a pena o episódio. Sobre inflação, que a gente debruça mais sobre o tema. E o tema da deflação, ele é muito abominado, porque o ramo da economia keynesiana, principalmente a economia monetária moderna, né, fala muito que a deflação é ruim para a economia, porque as pessoas vão tender a não consumir. Porque se você tem um ativo que vai apreciar de valor com o tempo, a princípio, qual é o seu incentivo de gastar ele agora? Menor. Não é nenhum, quase zero. Quase zero. Mas você vai ter que gastar, porque você tem as necessidades que um ser humano tem, você tem que comer, você tem que ter uma casa, você tem que tomar banho, enfim, necessidades básicas. E você tem que comprar uma geladeira, sua geladeira estragou, você tem que comprar uma geladeira. E isso vai fazer com que a sua preferência temporal diminua, você simplesmente não vai consumir, me deu na telha aqui consumir. Hoje, com o dinheiro que nós temos, com o dinheiro tão inflacionário do jeito que ele incentiva o consumo e não incentiva a poupança. E a poupança, ela é o motor da sociedade para evoluir. Exato. É só a poupança que você consegue ter investimentos. E desenvolvimento, né? Você junta dinheiro para desenvolvimento. Senão você vira um cara que só gasta, né? Uma família que recebe, consome, gasta tudo. Você nunca pensa no futuro, logo você nunca investe, você nunca desenvolve e a gente fica numa corrida, né? Como se estivesse correndo na esteira. Você não sai nunca do lugar. Exatamente. Só a poupança vai poder trazer isso para ter novas fábricas, para ter novas plantações, para ter novas tecnologias, né? E também dinheiro disponível para ser emprestado para essas empreitadas. Porque a pessoa pode olhar assim, mas e o cara que só acumula dinheiro, né? O cara que vive de juros. O rentista. Não, só de juros. O rentista, né? O famoso rentista que é abominado no Brasil. Exato. O rentista, ser rentista. Então, assim, esse cara também tem um papel extremamente importante, que é fornecer liquidez para o mercado. Porque vão ter pessoas que vão querer se arriscar mais. Elas vão querer abrir uma fábrica nova. E elas vão precisar de muito dinheiro. E às vezes a pessoa não tem aquele dinheiro guardado. Então ela recorre ao mercado para pegar aquele dinheiro emprestado. E como que o mercado consegue fornecer aquele dinheiro se aquele dinheiro está sendo utilizado para consumo? Se aquele dinheiro não tiver um incentivo para você poupar aquele dinheiro, você vai ter, a princípio, uma taxa de juros muito mais elevada para poder refletir a falta de oferta. Mas no caso, como a gente tem hoje, que estados conseguem imprimir dinheiro a uma taxa aí de 18% ao ano, mais ou menos, aí não importa muito isso. Porque dinheiro é criado a partir do nada. Então qual é o valor daquele dinheiro? Então assim, não faz muito sentido. Então o Bitcoin, ele traz esse conceito que foi esquecido na história, porque ele foi já utilizado com padrão ouro. Exato. E esse conceito de deflação, ele foi abominado pelos keynesianos e enterrado. E o Bitcoin, ele veio para retirar ele do chão e renascer ele. Exatamente. E tem também a questão da deflação, que muitos economistas falam, que isso é até engraçado, porque parece que o cara não entende o que ele está falando. Que com a deflação, se você entrasse num processo deflacionário, você teria redução de salário, por exemplo. Nominalmente, sim, mas o poder de compra é o que manda. Né? O que adianta você estar ganhando 20, 30 mil bolívares para gastar 1 milhão, você é milionário em bolívar? Não adianta, entendeu? O que mais importa é você ganhar, mesmo que você ganhe nominalmente em valores menos, o teu poder de compra é o que manda. Esse é, para mim, a força motriz, quando a gente fala, por exemplo, de salário, de riqueza, é poder de compra. O que você consegue comprar com esse dinheiro? Isso aí é o que a pessoa tem que ficar preocupada. Agora eu vou ter um ajuste, dissídio, né? As pessoas CLT adora. Eu vou ter o dissídio de 7%. Cara, você está corrigindo uma inflação, você está corrigindo o poder de compra. No final das contas é isso, só que as pessoas adoram ver o número na conta bancária. Adoram... Geralmente é menor do que a inflação. Exato, está sendo diluído. Não do que é divulgado pelo governo, né? Que vai ver o IPCA a real, 4,5%. Né? Agora, justamente a impressão de moeda, que é o M2, né, que você consegue observar em diversos gráficos e pegar isso na internet, você vai ver que o M2 do Brasil é 18%, 20% ao ano. Então o seu salário teria que ser corrigido nesse fator para você ficar no 0 a 0.
Exatamente, exatamente. Recomendo bastante o episódio de inflação, onde a gente conversa sobre vários outros aspectos. Talvez até a gente tenha que fazer outras partes, porque inflação é um termo interessante e essas distorções causadas pelo dinheiro fiat a gente precisa também em algum momento sentar para explicar. Bom, eu acho que a gente cobriu todos os pontos aqui que a gente tinha nesse episódio, debruçamos em cada item com bastante detalhe. Eu realmente espero que você que está ouvindo esse podcast tenha entendido. Caso tenha ficado algum tipo de dúvida, algum tipo de item que não ficou claro o suficiente, coloca nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com o seu amigo, com o seu colega que está querendo entender um pouco mais de Bitcoin. A gente está montando uma série bacana para uma pessoa que está começando agora, para que ela entenda aonde ela está entrando e para que ela possa pegar o seu bote salva-vidas enquanto há tempo. Né? Eu acho que o Bitcoin o Bitcoin poderia ser uma adaptação do Titanic. Né? Aconteceu uma tragédia, como a gente acha, né? A gente acredita que vai acontecer no mundo global, financeiramente estou dizendo, e não tem, infelizmente não tem bote salva-vida para todo mundo. Então tem que correr. A janela está se fechando, pessoal. Então assim, curtam, compartilhem, recomendem para os seus amigos e familiares. Dúvidas, críticas, sugestões, todas bem-vindas nos comentários abaixo, por favor. E espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos aí, nos vemos no próximo. É isso aí. Um abraço para você e fiquem com Deus.